Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, vamos falar um pouquinho aí de independência do Brasil. Hoje é um dia especial, é um feriado nacional e um domingo em que o nosso Brasil completa aí os seus 203 anos de independência. E esse episódio, na realidade, sabemos bem que oficialmente aconteceu no dia 7 de setembro aí do ano de 1822 por Dom Pedro I, marcando assim o fim do domínio colonial português e o início de uma nova fase política no país, transformando em uma monarquia constitucional. E vamos aí ao contexto e causa. Vejam só, o processo começou aí a tomar mais forma com a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808, fugindo das invasões napoleônicas na Europa. E esse evento ele promoveu aí profundas transformações políticas e econômicas com a abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional, que quebrou o monopólio colonial português e assim impulsionou o desenvolvimento do nosso país. Em 1815, o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves, deixando de ser colônia, mas ainda ligado aí politicamente a Portugal. Já em 1820, a Revolução Liberal do Porto, em Portugal, exigiu o retorno do rei Dom João VI e o restabelecimento do controle colonial, com que muitos brasileiros se opuseram, pois queriam uma economia política e econômica. E o processo de independência? Ora, meus amigos, com o retorno de Dom João VI a Portugal em 1821, seu filho Dom Pedro ficou como príncipe regente aqui do Brasil. As cortes portuguesas, tentando naquele momento restabelecer aí o domínio colonial, exigiram aí o retorno de Dom Pedro a Portugal. Frente aí à pressão brasileira, Dom Pedro declarou aí em 9 de janeiro do ano de 1822 um evento que ficou conhecido como Dia do Fico. E ele disse a seguinte frase: "Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico." O rompimento definitivo ocorreu em 7 de setembro do ano de 1822, quando Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga, no estado de São Paulo, proclamou aí a independência do Brasil, ato simbólico conhecido aí pelo Grito do Ipiranga, embora a veracidade do grito seja debatida entre nós historiadores. Pouco tempo depois, em outubro, foi aclamado imperador, sendo coroado oficialmente em dezembro de 1822. E seguimos aí com os conflitos e consequências. Olha só, ao contrário do que muitos imaginam, a independência ela não foi pacífica. Em diversas províncias como Bahia, Pará, Maranhão, Cisplatina, que hoje é atual Uruguai, e principalmente aqui no estado do Piauí, que daqui a pouco eu vou fazer um panorama aí da Batalha do Genipapo, tá bom? Então, esses conflitos, eles ocorreram aí entre os brasileiros e as tropas portuguesas que eram leais aí à metrópole. Então, esses combates, chamados de Guerra da Independência, duraram até o ano de 1824, quando Portugal finalmente reconheceu aí a independência brasileira, mediante aí a indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Politicamente, o Brasil tornou-se aí uma monarquia constitucional, diferente da maioria dos países latino-americanos que adotaram repúblicas. Socialmente, a independência não mudou imediatamente as estruturas de poder ou aboliu a escravidão, que só terminou oficialmente no ano de 1888. Meus amigos, entendam que a economia brasileira ela continuou dependendo aí do capital estrangeiro, sobretudo o capital inglês, e as elites elas mantiveram aí a ordem social estabelecida aí durante todo o período colonial. E a Batalha do Genipapo aconteceu nas margens do Riacho Genipapo, na vila de Campo Maior, aqui no estado do Piauí. E este embate foi parte da luta pela independência do Brasil, que se declarou aí independente de Portugal no dia 7 de setembro do ano de 1822, onde o major português João José da Cunha Fidié liderava aí as tropas que buscavam manter o controle sobre a região, enquanto os brasileiros lutavam aí espalhados para se libertar do domínio português. E a independência histórica? Ora, meus amigos, a independência ela representou aí o início do Brasil como uma nação soberana e possibilitou a criação de suas próprias instituições políticas. E isso marcou a transição do país de uma colônia a um império independente, estabelecendo assim o caminho para o seu desenvolvimento político e econômico futuro.
Meus amigos, espero que tenham gostado desse vídeo, onde eu trouxe resumos do contexto e causas, processo da independência, conflitos e consequências e importância histórica do processo de independência. E eu fico por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.